Bem, eu acho uma questão muito importante nós discutirmos o Exército e a política nacional. É bom lembrar que a República é produto de um golpe militar do Exército, 15 de novembro de 1889. Desde então, a presença do Exército na vida política brasileira é muito grande. Não era durante o Império. 2/3 dos ministros da guerra, como era chamado então o ministro do Exército, ou da Armada, que era o nome da Marinha, foram civis. Inclusive, muitos civis foram ministros durante inclusive, a Guerra do Paraguai, 1864, 1870. Mas com a República, a presença militar foi muito grande na política. Não era durante o Império, foi durante a República. Lembrar que os dois primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, são militares. E na própria República Velha teve também um presidente militar, mas aí eleito em 1910, Hermes da Fonseca. Recordando que Deodoro e Floriano foram eleitos indiretamente pelo Congresso, tal qual dispunha a Constituição de 1891, que a primeira eleição seria indireta. Bem, a partir de então você tem uma sucessão de golpes, tentativas de golpes militares, né? Tem contra Prudente de Moraes em 1897, quando do retorno das tropas de Canudos, em novembro, no dia 5, quando há uma tentativa de assassinato do Prudente de Moraes. Depois há uma tentativa de golpe durante o período Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves foi presidente em 1902 e 1906. E assim por diante. Teve outros momentos. Chega na década de 20, tem as rebeliões tenentistas, 1922, 24, a Coluna Prestes, a Revolução de 30, né? A presença militar é evidente. Nós temos em outros momentos que percorrem depois a década de 30. Tem uma presença militar, mas não só, a presença civil é maior no caso de 1932, da Revolução Constitucionalista, a questão da Rebelião Comunista 35, que era o foco dela é justamente o Exército, no interior do Exército, o golpe do Estado Novo, que é um golpe militar, 10 de novembro de 37, a chegar a 45, que é um golpe militar que derruba Getúlio Vargas a 29 de outubro daquele ano. Depois nós temos a 1954, em que a questão do Exército está presente naquela crise, que leva ao suicídio de Vargas a 24 de agosto. Depois o mês de novembro de 55, pós-eleição, que foi em outubro, com a eleição do JK, que tomaria posse e tomou só em janeiro de 56. Em novembro tem um golpe contra golpe. Nós tivemos 3 presidentes da República em um mês só. Né? Tivemos o Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos, tal. Só para vocês terem a presença do Exército também ali. Depois há 2 tentativas de golpe militar durante a presidência de JK, Jacareacanga e Aragarças, a crise de 1961 a 25 de agosto com a renúncia do Jânio Quadros, né, e toda a rebelião militar que ocorre durante 2 semanas, é uma longa história que um dia nós vamos voltar aqui discutir, apresentá-la, ainda que de forma sumária, e depois os acontecimentos de 64. Encerra um ciclo. Então você tem uma presença muito forte nesse ciclo tão grande, e depois durante os 21 anos do regime militar, até 1985, março, dia 15, né, em que política e exército estão casados. Isso é muito ruim. É ruim para a política, é ruim para o exército e é ruim para o país. A questão que se coloca hoje, em 2019, é que o Exército ficou afastado da política há mais de 30 anos, 3 décadas, isso foi bom. O Exército elevou, inclusive, basta ver as pesquisas de opinião, foi muito bom para o Exército. Então, são 3 forças armadas, né? Aeronáutica, Marinha e Exército. Estou me referindo exclusivamente à questão do Exército. Foi muito bom, porque ele teve que se dedicar exclusivamente às suas tarefas constitucionais. Foi bom para o país e foi bom para o Exército. Porém, nos últimos tempos, a coisa tem ficado um pouco meio complicada. O então comandante do Exército, até janeiro desse ano, General Vilas Boas, deixou muito clara a importância da separação de Exército e política. Não se misturar 2 coisas. O governo é transitório, o Exército é permanente. Isso tem de ser sempre lembrado, não custa sempre recordar. Nesse caso, essa associação a partir do governo de Jair Bolsonaro com um número muito grande de militares nos principais cargos, é bom para o governo em alguns desses cargos, pelo seu conhecimento que os militares têm do país, mas pode ser, desde que você não exerça cargos técnicos, pode ser, e aí é o problema, que essa associação seja negativa a curto prazo para o Exército. Então é necessário cuidado nessa relação. Não podemos politizar novamente as Forças Armadas. Isso é ruim para as Forças Armadas, em particular para o Exército, e é muito ruim para o Brasil. Aproveitando, vale sempre uma citação de livro, um belo trabalho
Frank McNice, Soldados da Pátria, História do Exército Brasileiro, 1889-1937. É disparado a melhor história do Exército. Pena que para em 37, quando do golpe do Estado Novo. E ele tem uma publicação pela Biblioteca do Exército, um belo trabalho, Aliança Brasil-Estados Unidos, 37-45. 37 é o golpe do Estado Novo, 45 é o término da Segunda Guerra Mundial e a queda de Getúlio Vargas em outubro. A guerra termina na Europa em maio. Recomendo esses dois livros que eu acho que apresentam um pouco o que é o Exército no Brasil, a sua relação com a política. Até lembrando que não se esqueçam de se inscrever no meu canal, no YouTube, blog do Vila, Marco Antônio Vila. Curtam o vídeo, caso tenham gostado, ative as notificações, façam seus comentários e apresente sugestões. Até a próxima!